Olá, eu sou Valdo Santos e começa agora mais uma edição do UFSC Entrevista. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar com os nossos convidados, o Coronel César Assunção Nunes, comandante da 1ª Região Bombeiro Militar de Santa Catarina, e também o Tenente Coronel Sandro Martins, comandante do 10º Batalhão de Bombeiro Militar, e ele também coordena o 16º Senabom, que é o Seminário Nacional de Bombeiros. Vamos falar sobre orientações e procedimentos preventivos realizados pelos bombeiros, temporada de verão chegando, mais uma operação veraneio, e também um pouco do Seminário Nacional que acontece aqui na capital catarinense, aqui em Florianópolis. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao UFSC Entrevista. Valdo, é muito bom estar com você e com a sua assistência. Muito bem, vamos começar o nosso programa falando exatamente pelo um item que normalmente todo final de ano acontece, e que bom que acontece, né? Que é a Operação Veraneio, mas uma operação aí destinada para o verão, a temporada de verão. O que vai ser essa Operação Veraneio, o que acontece na Operação Veraneio, né? Agora, daqui um mês e meio mais ou menos, né? Teremos então o lançamento da operação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da Operação Veraneio. Ok. Bom, a Operação Veraneio é uma operação, uma grande operação, né? É a maior operação realizada pelo Corpo de Bombeiros em Santa Catarina, e ela envolve uma quantidade muito grande de recursos humanos e materiais. O objetivo maior dela é realizar a prevenção balneária pelo serviço de guarda-vidas. As pessoas não imaginam, às vezes, que enquanto nós estamos realizando uma temporada, nós já estamos planejando a próxima. Por quê? Porque a ponta, ou seja, o guarda-vida lá na ponta, colocando a bandeira de sinalização, bem como mantendo um controle sobre os banhistas, ele tem uma vasta estrutura por trás, que envolve o treinamento, a certificação, o controle desse pessoal, a formação desse pessoal, bem como a aquisição de materiais, embarcações, a preparação, e normalmente, ela começa já quando uma operação ela está em andamento. Nós já realizamos essa operação há 50 anos em Santa Catarina. Eu, de forma muito particular, realizo ela há cerca de 28 anos. E ela sempre se repete com algumas inovações. Uma delas é exatamente a quantidade de público que a gente tem, que naturalmente frequenta Santa Catarina. Agora, essa operação, o senhor falou de 50 anos, né? Sim. A existência dela, é uma operação que acontece não exatamente agora, ela é planejada durante o ano, é isso? Sim, ela é planejada durante o ano, até porque ela envolve todo o litoral catarinense e alguns balneários no interior de Santa Catarina, como barragens, rios, e isso nós temos um grande número de prevenções realizadas. São cerca de 3 milhões de prevenções realizadas pelos guarda-vidas, colocando cerca de 1.480, 1.600 guarda-vidas por ano, cerca de 80 embarcações em todo o litoral, como jet skis, embarcações de resgate de orla. Então nós temos aí uma quantidade muito grande disponibilizado. Além disso, toda a estrutura do Batalhão de Operações Aéreas, que são 2 helicópteros, eles são locados em alguma cidade para poder fazer o atendimento dessas demandas. É o caso, por exemplo, do Arcanjo, que desce de Blumenau para Balneário Camboriú para ter um controle maior. Na real, vocês então não cobrem especificamente só o litoral, ou seja, além do litoral também tem esses locais de banhos aí, de rios, lagoas, piscinas, alguma coisa assim. Sim, no interior, né? Sim, isso é verdade, Nós temos uma série de áreas, porque assim, o que acontece, Valdo? Assim, com a baixa do poder aquisitivo, as pessoas, e da temporada sendo um pouco cara, as pessoas tendem a procurar lugares de água doce. E é isso que preocupa, muitas vezes procurando rios que nós não temos a prevenção balneária, áreas que são particulares e públicas que não estão sinalizadas, e nós acabamos tendo um número muito maior de afogamento em água doce com morte. Essa é a realidade hoje. Por quê? Porque nós melhoramos muito a prevenção balneária para o serviço de guarda-vidas, e hoje nós temos que usar uma outra tática e técnica para a prevenção dessas outras áreas. Agora, Coronel, é interessante passar também, já que estamos falando desses aspectos, de orientações, dicas, a parte prevencionista, para o banhista em si, Sim. Principalmente os pais. Os baixinhos, são acostumados, não pode ver água e se atiram mesmo, e aí se você não tiver cuidado, então acho que o recado para o papai e a mamãe aí,
principalmente agora na temporada de verão, né? Certo, é verdade. Tá? Assim, ó, até para começar a educar a criança, nós temos um projeto chamado Projeto Golfinho, que envolve a criança na faixa de areia, com atividades bastante lúdicas, e que nós rodamos praticamente em todo o litoral. A nossa expectativa esse ano é atingir um público de 3 mil crianças, certo? Assim, por baixo. Né? Então, isso é um trabalho muito interessante. Mas as dicas são muitas. Né? Como nós temos muitas crianças perdidas na praia, a primeira grande dica é de que os pais jamais devem, né, em hipótese nenhuma, tirar os olhos da criança. Certo? Até porque o número de crianças perdidas é muito grande. O segundo é de que essa criança, normalmente, ela pode correr para o mar. E correndo para o mar, a gente corre o risco dessa criança perder o senso de orientação e acabar se afogando, né? E que é uma prática muito comum e que aí entra a prevenção do guarda-vida. Mas como nem sempre isso é possível, né? Essa é uma grande dica que se tem. As dicas em geral é de que assim, banhem-se em praias sempre cobertas pelo serviço de guarda-vida, observem fundamentalmente a sinalização das praias, né? Ou seja, o local situado entre duas bandeiras vermelhas é o local inadequado para banho. Ali nós temos uma corrente de retorno que, se porventura esta pessoa cair nessa corrente de retorno, ela vai ser arrastada. Tá? Então essa corrente de retorno, ela é muito importante as pessoas observarem que ali não é o local adequado. Hoje nós estamos introduzindo, também na faixa de areia, a bandeira verde, que é um local mais seguro onde as pessoas podem tomar o banho, certo? Mas não 100%, quer dizer, ele deve ter pelo menos uma... Sempre deve ter os cuidados. Uma atenção... Sempre. Mas a gente observava assim, de que nós sinalizávamos com bandeiras vermelhas e as pessoas não entendiam muito bem isso. Nós não dávamos uma opção a eles para poder se banhar. Então, quando a gente colocava a bandeira vermelha, isso nós começamos umas 4 temporadas, nós melhoramos muito a relocação, isso era bem nítido, certo? Né? Evitar o álcool, a bebida, evitar após a ingestão de alimentos, né, entrada na água, principalmente quando tiver assim, a expectativa de chuva com temporal, recolher os equipamentos, não ficar na faixa de areia com risco de descargas atmosféricas. Né? Agora, nessa temporada, por exemplo, temporada de festas, né, vem os festejos de final de ano, Natal, Carnaval... Aí o camarada lá ingere bebida, alimento, e aí vira aquela... E aí cai na água. É bem comum. Isso é bem comum, por isso a gente sempre orienta, né, de que álcool e direção é um problema, álcool e água também é um problema. Tá? Então, evitar essas práticas, porque a pessoa muitas vezes perde a orientação. Então, quando a gente está com o serviço de guarda-vida e já observa essa ocupação já com o álcool, a gente sempre mantém um controle muito maior por parte do guarda-vida. Muito bem, eu queria falar também, já que estamos passando aqui essas dicas, né, essa questão prevencionista aqui com os representantes do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Catarina, os principais serviços, coronel, tenente-coronel, os principais serviços que vocês oferecem. Quer dizer, estávamos aqui até, eu estava brincando, né, pô, salvar um gatinho, tem gente que questiona, bombeiro salvar um gato, salvar um cachorro, um gato que sobe numa árvore. Desde esse tipo de serviço até o mais complexo, não é isso? Na verdade nós temos um elenco de ocorrências que elas são caracterizadas, né? Elas são tipificadas, né? Mas pode ter suas variações. A busca por animais hoje, como por exemplo o gatinho na árvore, o gato dentro do tubo, né? O cachorro preso, né? O cachorro na árvore, essas coisas que parecem patéticas, elas fazem parte sim do atendimento do bombeiro, certo? E há uma previsão de atendimento. O resgate de animais, muitas vezes machucados, feridos, né? Então, essas ocorrências, sim, que são clássicas, né? E também o incêndio na caixa d'água, que é uma das coisas mais comuns que a gente tem, que é o trote. Mas ele pode acontecer, e já aconteceu. Nós tivemos uma ocorrência em Balneário Camboriú, onde uma tampa de ar-condicionado em chamas caiu sobre uma caixa de fibra, pegou um fogo efetivamente nessa tampa de fibra, incêndio na caixa d'água, certo? Mas o interessante é que esse é o trote mais comum, né? Então a gente não entendia, incêndio na caixa d'água, até que a gente chegou, uma fumaceira enorme. Então quer dizer, a relação é de que quem atende a emergência nunca deve subestimar a informação de quem efetivamente... Aquela história de que casa de bombeiro não pega fogo, cuidado, né? É também interessante lembrar as atividades na parte de prevenção que o bombeiro tem feito, tanto na área de educação, como é o projeto do projeto Golfinho, como também na parte de vistoria de incêndios. A prevenção na construção e na manutenção dessas edificações fazem com que o risco de incêndio fique bastante reduzido, fazendo com que a gente tenha a possibilidade de tratar cada vez mais na esfera da prevenção e diminuindo esse nível de ocorrência. Estamos conversando aqui com o tenente-coronel César Assunção Nunes, comandante da 1ª Região Bombeiro Militar de Santa Catarina,
E também com o tenente-coronel Sandro Martins. Ele é comandante do 10º Batalhão de Bombeiros, de Bombeiro Militar e coordenador, que acabamos aqui de falar, do 16º Senabom. Vamos aqui fazer um rápido intervalo e o UFSC Entrevista volta já.